Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um workshop realizado pela Codes House Treinamentos. E hoje vamos trazer um assunto bem legal, que é o Arduino. Arduino que tem sido um tema bastante falado nos últimos anos. E tem se falado bastante em Arduino ultimamente, graças à grande revolução que estamos vivendo sobre a internet das coisas. A internet das coisas, apesar de ser um tema antigo, nos últimos anos tem se destacado, tem crescido bastante. E o Arduino anda lado a lado com isso aí. E hoje vamos tratar justamente sobre isso. Vamos falar justamente sobre Arduino, onde se aplica, o que é o Arduino, que muita gente ainda não sabe. Muita gente ainda não sabe quais são os seus objetivos, por quê, o que é a internet das coisas. E vai ser um workshop bem legal, vai ser um workshop bem interessante. Com certeza vocês vão gostar bastante. Nosso workshop será ministrado pelo professor Tiago Tavares, que é nosso professor aqui. Ele que é um grande evangelista quando se fala em Arduino, quando se fala em automação, e vocês com certeza vão gostar bastante, certo? Lembrando também que nós estamos fazendo uma série sobre internet das coisas. E você pode acessar todas as matérias dessa série que estamos fazendo no nosso site inova.codeshouse.com.br, e lá você vai encontrar todas as nossas postagens sobre a internet das coisas e vale muito a pena conferir, com certeza vocês vão gostar bastante. Lembrando também que esse workshop sobre Arduino é uma introdução ao nosso curso Arduino, Automação e Internet das Coisas. Um curso onde realmente você vai aprender a trabalhar com Arduino, onde você com certeza vai sair daqui sabendo utilizar o Arduino. E de repente você vai poder utilizar ele em sua casa, você vai poder levar e trabalhar e levar e utilizá-lo em seu trabalho, em sua faculdade. Com certeza é um curso bastante completo, bem legal, e você vai gostar bastante. Ah, mas eu não sei programar, ou então eu não sei eletrônica. Não tem problema nenhum. Na nossa metodologia, você vai aprender a programar, vai aprender eletrônica e vai sair do curso trabalhando com o Arduino sem nenhum problema, certo? Então, vamos deixar de muita conversa e vamos começar o nosso workshop. Lembrando que no final nós teremos alguns sorteios. Para quem entrou lá no nosso site e fez a inscrição, no final nós estaremos sorteando alguns brindes para você que está participando do nosso workshop. Certo? Então sejam todos muito bem-vindos e fiquem com o nosso professor Tiago Tavares. Obrigado. Meu nome é Tiago Tavares e no workshop de hoje vamos aprender um pouco sobre o Arduino, suas aplicações e um pouco sobre a internet das coisas. Vamos ver o que é o Arduino, vamos ver microcontroladores, Arduino e suas aplicações e o Arduino e a internet das coisas. Bem, o Arduino é uma plataforma de prototipação, onde podemos fazer protótipos a partir dele, ou ele ser o próprio fim mesmo, o próprio projeto, com hardware livre, análogo ao software livre, que seria comparado aí com o Linux e alguns outros softwares livres, onde existe uma comunidade grande de colaboradores, o que não é diferente do Arduino. Então todos conhecem a estrutura básica e a arquitetura do Arduino, e daí permite essa contribuição. Ele usa como microcontrolador um Atmel com arquitetura AVR, possui entradas e saídas digitais e analógicas, vamos ver isso mais à frente, com linguagem de programação própria que se assemelha ao C ou C++. A gente vai ver aí que tem algumas instruções, a sintaxe aí é bem parecida. Falando um pouco da história do Arduino, ele surgiu na Itália em 2005, voltado para a área acadêmica, como uma forma mais prática e barata de prototipagem dos projetos eletrônicos, né? E logo ganhou o mundo, logo se expandiu, por ter uma simplicidade de se trabalhar com a plataforma, e por ser de hardware livre, né? Então a comunidade cresceu rapidamente. Outros projetos de placas surgiram logo após o lançamento do Arduino, com formatos diferentes e
uma estrutura um pouco diferente, mas seguindo a mesma arquitetura, a mesma montagem do Arduino. Isso se deu por conta da simplicidade de se fazer e por ser um hardware livre, né? A gente vai ver que existe o Arduino original, que seria o Arduino da Itália, que é vendido e comercializado, né, como Arduino original, mas que outros Arduinos, outras placas, não deixam de ser originais. Ele só não é da marca Arduino, mas é a mesma estrutura, com o mesmo microcontrolador e a mesma capacidade. Então a gente vai ver isso aí mais a seguir. Temos aqui algumas placas alternativas ao Arduino, né? Com a mesma capacidade, porém com formatos e marcas diferentes, como a gente pode ver. Temos aqui de início o Garagino, que é um Arduino miniaturizado, bastante pequeno. Temos a placa da Robocop com uma marca diferente, mas com a mesma estrutura de um Arduino 1, um Arduino 2009. É um outro Arduino com peças eletrônicas mais simples de encontrar no mercado, sem ser muito pequenas, miniaturizadas. Aqui embaixo o Arduino Standalone, que é um Arduino montado em uma protoboard, sem placa de circuito, apenas com os componentes eletrônicos básicos para o seu funcionamento. Funciona tal como qualquer outra placa, utilizando o mesmo microcontrolador, né? Mas claro, com as limitações aí dos pinos, que fica um pouco mais difícil de se conectar e tal, mas com a mesma capacidade de qualquer outra placa Arduino que a gente tem. Então esse Arduino Standalone, didaticamente falando, ele é bem melhor, porque você monta aquilo tudo do zero, faz todas as conexões, como é uma plataforma de hardware livre, então a gente tem todo esse esquema muito facilmente de se encontrar e de se trabalhar. Falando um pouco de microcontroladores, né? Então, o microcontrolador ele é um circuito integrado, um chip, que possui todos os componentes mais básicos do computador, ali, processador, memória RAM, os periféricos de entrada e saída, memória flash para armazenamento, que seria o armazenamento aí dos programas escritos, das instruções, né? Memórias PROM, a gente vai ver para que serve mais à frente, tudo em um único chip, sem ter nada separado aí. Então tudo dentro de um único circuito integrado. Bem, existem diversos tipos de microcontroladores, diversos fabricantes diferentes, como a Atmel, que a gente viu, que é o que fabrica o microcontrolador para o Arduino, Fujitsu, Intel e tantas outras, né? A gente vai focar no Atmel, que é usado no Arduino, que a gente vai estar trabalhando. Então, abaixo aqui um gráfico simples da arquitetura da AVR, que é usada nos Atmel. Então a gente tem ali o microprocessador, né, o CPU, Program Memory, que é a parte lá onde fica armazenado os programas, tem memória RAM, a gente tem os conversores analógico digital, tem as entradas e saídas analógicas e digitais, enfim, tem entrada de energia, tem toda essa estrutura, mas isso em um único chip. Então a gente vê aqui várias partes, só que isso tudo integrado em um único chip. Isso aí é a arquitetura básica do AVR, né? A arquitetura RISC. Vemos aqui alguns ATmega, né? A gente tem aqui o primeiro ATmega 328, que é o ATmega utilizado no Arduino 2009 e Arduino Uno. O ATmega 2560 para o Arduino Mega, o ATmega 128, ATmega 8. Então aqui alguns exemplos de microcontroladores da Atmel que são utilizados bastante aí no Arduino e algumas outras plataformas. Então, como vimos, o microcontrolador é a parte principal do Arduino, né? É nele que é armazenado o programa, realizado o processamento e o acesso ali aos periféricos, entrada e saída e tal. A placa de circuito, por sua vez, é responsável por unir o microcontrolador aos componentes eletrônicos do Arduino, bem como deixar a plataforma mais amigável para se trabalhar, né? Então a gente viu o Arduino Standalone montado em uma protoboard, que é bastante simples, porém fica um pouco difícil de se trabalhar ou de se aplicar a algum projeto usando o Arduino como já o fim do projeto, né? Sem passar tudo para uma placa de circuito específica. Então usando a própria placa do Arduino como a central do processamento do seu projeto eletrônico ali. Temos aqui a placa do Arduino Uno, então vamos ver alguns componentes importantes dessa placa. Então, entrada e saídas digitais,
do 0 a 13, então o usuário é que define o que é entrada, o que é saída, qual pin é entrada, qual pin é saída, e isso na programação. Temos a ATmega 16, responsável pela comunicação USB serial da placa, o cristal oscilador, 16 MHz, que é responsável pelo clock ali de processamento do ATmega 328. Logo abaixo vemos a entrada de alimentação, então eu posso estar utilizando ali uma fonte de no mínimo 5 volts até os 25 volts. Por conta do regulador de tensão do Arduino eu consigo usar essas fontes variáveis aí, mas aí as mais básicas são 12 volts e tal, posso estar utilizando elas sem problema nenhum. Os pinos auxiliares de alimentação, então eu posso ter ali 3,3 volts de saída, saída de 5 volts, os negativos, e o VIN, esse pino VIN é responsável pela alimentação externa do Arduino. Se eu não quiser usar uma entrada de alimentação, uma fonte, eu utilizo esse pino VIN para receber esses 5 volts para a alimentação do meu Arduino. Temos as entradas analógicas, responsável pela leitura analógica de dados de algum dispositivo que a gente venha conectar. Então a gente vai ver mais à frente entradas digitais e analógicas. E aqui no centro a gente tem o ATmega 328, que é um microcontrolador responsável pelo processamento e armazenamento dos programas para minha placa de Arduino. Então nele eu guardo todas as instruções, que a gente vai ver como faz mais à frente. Daí ele tem toda a comunicação com as entradas e saídas e os outros componentes da placa. Temos aqui alguns módulos de sensores que são utilizados no Arduino. Então dentro da infinidade, trouxe aqui alguns exemplos. Como o módulo de leitura RFID, serve para ler as tags RFID, os cartões, chaveiros e cristais menores, que aí eu posso estar aplicando ao meu Arduino para algum projeto específico. Tem o sensor de presença, o sensor de presença por leitura infravermelha, semelhantes àqueles sensores que a gente tem hoje no mercado, onde ele acende e apaga uma lâmpada quando se entra ou sai de uma sala. Que esse sensor aqui específico para o Arduino pode ser utilizado facilmente para algum projeto específico também, com presença e leitura infravermelha. Com o módulo Bluetooth, posso conectar facilmente o Arduino um celular, um tablet, utilizar de algum aplicativo Android que eu posso desenvolver, eu posso pegar já pronto e aplicar o meu projeto. Então tem uma comunicação Bluetooth ali, posso ativar e desativar dispositivos no Arduino a partir do celular. Módulo relé, que vai servir para ativar e desativar tensões e correntes maiores com segurança. Então não vou trabalhar diretamente no meu Arduino com essas tensões, então eu utilizo um relé para estar fazendo isso. O Arduino ativa o relé ativa aquela corrente maior e aquele outro dispositivo que eu estou tentando trabalhar. Então tem o Shield GSM, que pode transformar meu Arduino em uma espécie de celular, Ele consegue realizar e receber ligações, enviar, receber SMS, conectar a internet através de GPRS. Então tenho aí inúmeras possibilidades com esse Shield GSM, utilizando aí um chip comum de celular. O módulo Wi-Fi me permite conectar o Arduino a uma rede Wi-Fi e acessar o Arduino pela internet, Então tem algum projeto específico que posso acessar o Arduino pela internet. Então a gente vai ver mais à frente essa questão. Bem, o Arduino e a internet das coisas. O termo internet das coisas se refere a um cenário onde os dispositivos comuns que a gente tem se conectem à internet, à grande rede mundial de computadores, como nossas geladeiras, como nossas TVs de injeção, no caso, fogão, máquina de lavar, enfim, todos esses objetos utilizados no dia a dia estejam integrados aí e conectados à rede mundial. E onde o Arduino entra aí, Então, como a gente viu antes, alguns módulos GSM, Wi-Fi que permite que o Arduino se conecte à grande rede, se conecte à internet, então ele pode auxiliar nesse processo. Eu posso utilizar o Arduino para conectar dispositivos que nativamente não são conectáveis à internet. Então posso fazer minha casa se conectar à internet.
né? Então posso fazer outros objetos dentro de minha casa se conectar à internet. Então o Arduino entra como auxiliar nessa conexão, nessa integração dos meus objetos, que não tem essa conexão nativa, essa conexão padrão, e o Arduino possibilita que isso ocorra. Não só os objetos comuns que eu já tenho, mas como projetos que eu venha a criar, né? Então eu posso criar tantos projetos eletrônicos com o Arduino e fazer ele se encaixar no contexto da internet das coisas a partir da minha conexão do Arduino com a internet. Bem, então vamos passar para a parte um pouco mais prática do nosso workshop. Então, com a ideia do Arduino aberto, a gente vai aqui abrir um exemplo básico, que é o exemplo do Blink, que é um programa que apenas vai fazer acender e apagar o LED do Arduino. Então a gente tem dois métodos principais, né, que são necessários para executar as instruções no meu controlador, que é o método setup, que é executado apenas uma vez quando eu ligo a minha placa, ligo o meu Arduino, e logo após o método loop vai ficar sendo executado N vezes enquanto o Arduino estiver ligado. Então as instruções que estiverem dentro do método loop serão reexecutadas várias vezes durante aquele determinado tempo que o meu Arduino estiver ligado. Então vamos olhar aqui um pouco mais de perto nosso Arduino. Aqui eu tenho aqui um 2009. Essa placa ela é similar, certo? Ela não é a placa Arduino original. A gente tem a mesma capacidade, como a gente já viu. Aqui eu tenho o meu controlador. Esse padrão aqui da USB AB, né, que é aquele cabo de impressora. Temos a entrada de energia e aqui os detalhes da placa. A gente tem aqui um Garagino, uma placa desenvolvida pelo laboratório de garagem, que é tamanho bastante reduzido para algum projeto menor que a gente tem, bastante útil também. Temos aqui o shield GSM, né, que é a parte de conectar uma antena GSM, conectar o chip. A gente pode conectar no nosso Arduino para transformar ele em celular, em envio de mensagem, recebimento de SMS, como a gente viu. Temos o módulo Bluetooth. Esse módulo é útil também para comunicação por Bluetooth com celular, tablet, computadores e afins. Temos um módulo GPS. Aqui daí eu tenho inúmeras aplicações. Então o Arduino ele recebe as coordenadas do GPS, daí a gente trata e faz diversas aplicações utilizando o módulo GPS. Então a gente pode ver que são módulos bastante pequenos também. Tem aqui um barômetro, né, que é um módulo que mede a altitude, né, com relação à pressão. Então acima ou abaixo do nível do mar a gente consegue fazer algumas medidas aí de altitude com esse módulo de barômetro. Eu tenho aqui um módulo de acelerômetro. A gente pode fazer um teste com esse módulo, que mede a aceleração e inclinação. Então ele mede nos eixos Y, inclinação, X, inclinação, Z, queda livre. Então ele mede também a aceleração, ou seja, se eu acelero para um lado ou para o outro, esse movimento ele vai estar medindo também. Então a gente pode usar o Arduino para estar recebendo essas informações a partir do módulo do acelerômetro. Aqui eu tenho o giroscópio. O módulo de giroscópio, diferente do acelerômetro, ele não mede a aceleração, ou seja, se eu balançar ele dessa forma, ele não vai ter nenhuma leitura, não vai mandar nenhuma leitura para o Arduino. Então o módulo de giroscópio ele mede a velocidade de giro, ou seja, aqui no eixo Y ele mede a velocidade de giro e tem um zeramento da leitura, tanto no eixo X também. Eixo Y, eixo X ele mede a velocidade com que o módulo é girado. Então ele é usado em conjunto com o acelerômetro para estar
fazendo essas leituras. Essa placa aqui foi uma placa que eu fiz em casa para comportar um adaptador para micro SD com alguns resistores ali que tem as ligações padrão para eu fazer a leitura de cartões SD a partir do meu Arduino. Então eu posso gravar e ler arquivos a partir de um cartão SD, bastante útil também. Aqui eu tenho um Arduino Mega, né, que é essa placa é um Arduino original, tem algumas marcações diferenciadas. A título de curiosidade, as placas originais Arduino, elas tendem a ter uma melhor qualidade dos componentes, né? Então, essa é a principal diferença aí com relação às outras placas. Esse Arduino Mega ele tem um processamento maior, uma capacidade de armazenamento maior também e muito mais pinos, como a gente está vendo aqui. Então, tem diversos pinos digitais e analógicos para estar trabalhando. Então, esse Arduino Mega 2560, né, que usa o ATmega 2560. Então, ele é bastante útil para projetos maiores que a gente demanda uma grande quantidade de sensores, esse tipo de coisa. Usa a mesma conexão USB, né, só que o processamento dele é um pouco maior que o Arduino Uno, o Arduino 2009, como a gente viu. Então, esses são alguns exemplos de placas e de sensores que a gente pode estar utilizando no Arduino. São bastante úteis para os projetos do dia a dia. Então, essa é uma protoboard, como a gente já tinha visto ali. Ela serve para conectar, fazer alguns protótipos aqui. Ela tem essas linhas verticais que são interligadas entre si. Então, aqui são numeradas. Então, cada linha dessa vertical ela é ligada entre si. Já na horizontal ela não é ligada. Então, tenho vários pinos que na vertical são ligados, eu posso utilizar, e na vertical não são interligados, ou seja, são linhas dessa forma. Essa linha aqui toda interligada, ou seja, como se fosse um filamento dessa forma aqui. Já ela não é ligada com uma coluna ao lado. Então, o protoboard serve aí para a gente estar conectando diversos dispositivos e peças eletrônicas para estar testando o nosso protótipo com o Arduino. Então, entendendo um pouco de como funciona a programação para o Arduino, então aqui no método setup, assim que eu ligar o meu Arduino, ele vai executar apenas uma vez esse método e vai executar o pmode. Então, o pmode vai servir para definir o pino 13 como um pino de saída. Esse pino 13, em diversas placas, como o Arduino Uno, Arduino 2009 e outras, existe um LED ligado a esse pino, um LED que já faz parte da placa. Então, eu vou estar definindo isso aqui como um pino de saída. Ou seja, então eu vou definir se ele está desligado ou não a partir do meu programa. Após isso, é executado o método loop com algumas instruções que vão ser executadas infinitas vezes até eu desligar minha placa. Então, digital write no pino 13 como 1 ou como high, ele vai estar ligando esse LED, ou seja, eu digo que no pino 13 eu escrevo a instrução digital height ligado para o pino 13, daí eu ligo o meu LED. Eu dou um delay, eu escrevo o comando delay e 1000 milissegundos, que daí 1 segundo. Então ele vai ligar o LED, passar 1 segundo ativo e depois no digital write eu vou dar um low para desligar o LED, espero mais 1 segundo e daí volto a ligar o LED e vou ficar nisso repetidas vezes. Por isso o nome do programa é Blink. Então a gente vai fazer o upload desse arquivo para o nosso microcontrolador e a gente vai ver como ele se comporta. Então aqui o nosso programa foi carregado. A gente pode ver que o LED na porta 13 está acendendo e apagando, como foi feito no programa Blink, ou seja, 1 segundo aceso, 1 segundo apagado, como a gente viu. Então aqui a gente tem uma placa Arduino 2009 conectada ali no USB. Não preciso alimentar ela, enquanto ela estiver conectada eu já recebo
a energia direto do USB, a gente pode ver ali funcionando o nosso programa. Então, vamos escrever um outro, ou modificar esse para a gente ver como é que vai funcionar isso. Então, uma alteração simples que a gente pode fazer nesse programa é aumentar o tempo. Vou colocar 3 segundos, lembrando que aqui é em milissegundos, né? 3 segundos aceso, 3 segundos apagados. Então, uma alteração simples que a gente pode fazer. Vamos fazer o upload e ver como é que fica lá na placa. Então, o programa foi alterado, como a gente viu. Agora o LED permanece apagado e aceso por 2 segundos, como a gente alterou. Vimos que é bastante simples essa alteração. Então, nada de misterioso na programação para o Arduino. Então, vamos fazer um teste aqui. A gente já tem um programa carregado funcionando, que é o Blink. Então, vamos ligar um LED externo aí ao Arduino. Então, vou estar utilizando um resistor para diminuir um pouco a tensão. O LED positivo vindo para o resistor. Então, vou utilizar o jumper para ligar o LED ao Arduino, né? E o resistor também. Então, o vermelho eu vou utilizar aqui o positivo. Vai sair da porta 13 lá, né? Onde o LED está ligado. E o negativo do LED vai para o negativo, meu ground aqui do Arduino. Então, pode ver que quando acende o LED lá da placa, o nosso LED externo também acende. Então, meu pino 13 desligou aqui o negativo. Então, meu pino 13, quando o programa da instrução, ele liga com a tensão de 5 volts e desliga, como a gente viu lá no nosso programa do Blink. Então, vamos utilizar agora o LCD. Vimos aqui um exemplo da biblioteca Liquid Crystal I2C, um exemplo de Hello World para um LCD 16x2 básico que a gente pode encontrar em qualquer casa eletrônica. Então, aqui a gente tem a definição do LCD, né, 16 colunas por 2 linhas, e o padrão que a gente vai utilizar do I2C. Então, a gente cria a instância aqui do nosso LCD, o lcd.init. Essa função ele vai iniciar nosso LCD, lcd.print. A gente vai escrever no LCD aqui o Hello World. Então, vamos fazer o upload e ver como é que fica lá no Arduino e o LCD. Então, eu tenho aqui meu Arduino com o LCD já conectado e o programa que a gente acabou de fazer o upload. Então, como eu disse, eu tenho apenas 2 pinos ligando os dados do LCD e 2 de alimentação. Então, não tenho muitos fios ocupando minhas entradas e saídas digitais aqui para ligar o LCD. Então, o programa já foi feito o upload e a gente tem aqui a mensagem Hello World, como a gente escreveu. Então, bastante simples a utilização do LCD, apenas a ligação que a gente faz e depois os comandos. Então, a gente pode imprimir vários sensores, várias leituras de sensores a partir disso. Bem, vamos utilizar então agora um sensor de luminosidade. Esse sensor aqui é bem simples, custa aí na média de R$2 em qualquer loja de eletrônicos. Então esse sensor é um sensor LDR, ele vai captar a luz e vai passar as leituras para o Arduino. Então um sensor bastante simples que a gente pode estar utilizando para fazer alguma aplicação, por exemplo, quando escurece, apagar uma lâmpada,
configurasse acender uma lâmpada no caso. Vamos ver então como é a aplicação dele lá no Arduino. Como a gente já tem um LCD, né, que a gente tinha conectado antes, a gente vai utilizar apenas o LDR. Já fiz algumas ligações aqui. O LDR ele vai ficar conectado em 5 volts com um resistor e a saída dele aqui para o negativo, certo? O nosso LCD já está ligado lá, então a parte do meio aqui entre o resistor e uma das pernas do LDR vai ser o nosso pino de leitura, que vai estar ligado lá no analógico 0. Então a gente vai ter a leitura sendo feita, ok? Então nesse caso a leitura já está sendo feita aqui. Acho que dá para ver aí 6, porque eu tô com a mão na frente, sai um pouco aqui da frente para a luz. Então, ele está recebendo uma luz lá, então aumentou. Deixa eu aumentar um pouco o contraste. Está no máximo aqui. Então 12. Então eu vou colocar lá a mão em cima do sensor. Então, ó, coloquei o dedo lá, ele sumiu, ficou sem receber luz, então zerou lá. Então, digamos que anoiteceu. Então, eu vou retirando gradativamente, ó, ele vai recebendo a luz do ambiente e vai aumentando minha leitura. Ele está variando um pouco, mas é normal. A gente vai ver então como é que fica o código para essa aplicação que a gente fez aqui da leitura com LDR. Então, esse programa eu utilizei para imprimir os valores do LDR, do sensor de luminosidade, no LCD. Então aqui ele só mostra uma mensagenzinha quando liga o Arduino. Daí ele imprime no LCD o valor da porta analógica 0, que é o nosso LDR, ok? Então a gente pode então fazer uma atualização no programa para quando ficar à noite acender uma lâmpada, quando amanhecer essa lâmpada apagar. Vamos ver como é que fica isso então. Bem, primeiramente a gente vai definir o pino 13 como um pino de saída, já que a gente tem um LED nele, um LED auxiliar. E a gente vai remover isso aqui. Receber o valor numa variável. Pino 0, analógico 0. E a gente vai começar a nossa condição. Então, vou verificar se luz igual a 0, é porque anoiteceu, então eu posso acender o LED. 13, valor 1 para acender o LED. A gente pode então escrever também que ficou de noite e vai mostrar no LCD que ficou à noite. Como a outra condição é um pouco diferente, a gente não vai botar no else aqui, né? Vamos fazer outra condição, dizer se luz for maior que 10. Como a nossa escala ela vai de 0 a 14 da nossa luminosidade, então maior que 10 quer dizer que já está de dia. Então a gente só faz inverter os comandos e apagar a lâmpada, nesse caso nosso LED, informar que ficou de dia. Então aqui a gente tem a instrução de receber o valor da luminosidade do LDR, verificar se ficou à noite, se não tem luz chegando, a gente acende a lâmpada e informa que ficou de noite, ou então se for maior que 10 o valor, quer dizer que já está de dia, então a gente apaga a lâmpada, nosso LED no caso, e informa que ficou de dia. Vamos fazer o upload e ver como é que ficou isso.
Bem, um detalhe que ia passando em branco é remover tudo que tiver no LCD para que apareça apenas a mensagem que a gente quer e não fique acumulando. E vamos já também delay de 1 segundo para ele estar verificando essa informação. Opa, não quero salvar. Então vamos fazer o upload e ver como é que vai ficar isso lá no dispositivo. Então, feito o upload do sketch que a gente acabou de programar, as alterações, já está funcionando então o nosso sensor de luminosidade para acender e apagar uma lâmpada, nesse caso aqui, nosso LED. Então, aqui está o sensor recebendo a luz, então eu vou colocar o dedo em cima para não receber mais, e a gente vê que o LED lá acendeu, ou seja, uma lâmpada qualquer, ou um poste, qualquer coisa, deveria ter esse mesmo comportamento. Então eu vou remover e ele vai apagar porque ficou de dia. Então a gente pode ver aqui o LCD está de dia, então eu vou colocar o dedo lá e ficou à noite, e lá está aceso o LED, eu vou retirar e ficou de dia, noite, dia. Então eu faço essa leitura do sensor e consigo manipular aí o meu Arduino e fazer com que isso apague ou acenda uma lâmpada, apague e acenda no nosso caso o LED. Mas aí eu posso fazer com que o meu Arduino se conecte a um modo de relé e eu consigo facilmente acender e apagar uma lâmpada 220 volts, como a gente vê. Então é dessa forma que funciona bem parecido, né? Os postes da rua, da iluminação pública, eles têm um sensor LDR desse, né? Um dispositivozinho que quando ele detecta que está sem luminosidade, ele acende o poste. Quando ele detecta que a luminosidade voltou, ele apaga o poste logo pela manhã, como a gente vê. Então funciona basicamente dessa forma também. Então pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado do nosso workshop e tenha despertado a curiosidade sobre o Arduino, essa plataforma tão útil tanto para a nossa vida acadêmica quanto para a nossa vida profissional.